Eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico, certo, do romantismo. O romantismo ele surgiu no século XVIII, foi até meados do século XIX. Ele influenciou a literatura, a música, a arquitetura e a pintura também. Ele foi um movimento de oposição às casas literárias que vieram passadas, como o classicismo, o racionalismo e ao iluminismo, certo? Eh, o romantismo no Brasil surgiu basicamente no final do século XVIII. E o início na Europa foi marcado por conta do sentimentalismo romântico, que eu acho que tipo, é a ideia principal que a gente tem quando vem na nossa mente o nome romantismo. E também por conta do escapismo pelo suicídio estabelecido pelo romance. Ou seja, ela não me quer, eu amo ela, mas ela não me quer, então eu vou me matar. Basicamente é isso. E a primeira obra com esses dois temazinhos foi O Sofrimento do Jovem Werther, do, de Gotham, 1774, certo? E lá na Inglaterra a gente tem como destaque a poesia ultrarromântica, que tá no romantismo a gente vai ter tanto a poesia como a prosa. A prosa é basicamente um texto comum, que é a dissertação que a gente escreve. Já a poesia, aqui tem versos, tem estrofes, certo? Um destaque em questão de poesia é o Lord Byron, não sei se pronunciar, desculpa. E a prosa é com Ivan Noé, do Walter Scott, certo? Vou falar também algumas características, certo, do romantismo. Uma delas é aquela criação do herói nacional, a oposição ao modelo clássico, tanto como exemplo o arcadismo, o classicismo, os modelos que vieram antes do romantismo, certo? Também a estrutura longa do texto em prosa e os finais, na maioria das vezes, não são muito bons. O desenvolvimento de uma trama central com várias outras ocorrendo ao redor dela, uma narrativa ampla, refletindo a sequência de tempo, e o indivíduo passa a ser o centro das atenções, aquela ideia de pensar sempre nele, sempre nos sentimentos dele. O surgimento de um consumidor e o uso de versos livres e versos brancos na poesia, ou seja, era a poesia era bem livre. E a exaltação do nacionalismo, certo? Exaltava muito a natureza, exaltava muito a pátria, tinha aquela paixão muito grande pelo seu país, pela sua nação, certo? Tinha uma idealização da sociedade, do amor e também da mulher. Uma das principais características também do romantismo era tirar os modelos clássicos e se substituir pelos da Idade Média, certo? Sempre vai ter aquele caráter da burguesia, aquele caráter da corte. Agora eu vou deixar aí por uns 10 segundos mais ou menos uma imagem falando algumas diferenças entre o romantismo e o classicismo, que eles batiam muito. Pronto, aí mostrou um pouquinho as diferenças deles. Agora eu vou voltar aqui para as características do romantismo, certo? Tinha aquela ideia muito grande do nacionalismo, que ele incentiva a exaltação da natureza, a exaltação da sua nação, da sua pátria. Tinha um retorno ao passado, né, mostrando as grandes batalhas, as coisas épicas que ocorreram no país, certo? Tinha também aquela ideia de criar um herói nacional. Na Europa era mais, na maioria das vezes, eram os cavaleiros medievais, e aqui no Brasil foi mais a ideia do indígena, certo? Que já estava aqui, essas coisas. E falar um pouquinho sobre o sentimentalismo romântico, que era algo muito exagerado, era algo com muita intensidade, e na maioria das vezes o romântico sofria. Aquela ideia de, na maioria das vezes, a mulher não querer ele acabar sofrendo muito. Muitas vezes os finais das histórias românticas terminavam com o homem se suicidando por conta do amor, por conta da que não é reconhecido pela sua amada, certo? Ou seja, tinha aquela derrota do ego, aquela derrota da frustração. É isso. Foi um breve resumo sobre as principais características e o contexto histórico do romantismo, certo? Espero que tenha gostado. Vou falar também um pouquinho sobre a primeira geração do romantismo em Portugal, certo? A primeira geração ficou marcada pelas temáticas nacionalistas e
as ideias do liberalismo, certo? Houve aquela retomada da história portuguesa com personagens medievais e a tendência ao vestir do classicismo, né? Principalmente na forma da poesia, com o uso da métrica e o uso da rima. A situação política vivida em Portugal naquela época tornou difícil a afirmação de uma nova literatura que naquele momento conviveu com os padrões do classicismo. O autor que mais se destaca na primeira geração é o Almeida Garré, com a obra Camões, que foi o grande marco que iniciou o romantismo em Portugal, certo? Que se tratava de um manifesto de independência em estrutura europeia, que retratava o poeta Luís Vaz de Camões como um herói romântico, perseguido, né, envergonhado com a conjuntura política vivida em seu país naquele momento. E também autores que marcaram a primeira fase do romantismo em Portugal foi o Alexandre Herculano e o Antônio Feliciano de Castilho, certo? Eu irei falar sobre dois grandes e importantes autores do romantismo português, no caso Alexandre Herculano e Almeida Garré. E eu irei falar de uma forma bem resumida. Alexandre Herculano, ele nasceu em Lisboa no dia 28 de março de 1810 e era de uma família bem humilde. Ele estudou no colégio da Congregação do Oratório até seus 15 anos e não pôde frequentar a faculdade porque o pai dele ficou cego e alguém tinha que sustentar a família. Em 1930 ele fez um curso de comércio e diplomacia na Torre do Tombo, mas ele não pôde seguir até o fim do curso por esse motivo ninguém sabe, na verdade. E ele também estudou francês, inglês e alemão. Ele, ele partilhava de ideias bastante liberais e por causa disso ele acabou sendo perseguido e obrigado a emigrar para a França em 1831. E por causa disso ele acabou conhecendo o romantismo francês. E depois ele regressou a Portugal, ele alistou-se no exército de Dom Pedro IV e em 1833 foi nomeado para assessorar o diretor da Biblioteca Pública do Porto, onde ele ficou até 1836. Logo depois disso, logo depois dele sair do cargo dele como assessor, ele volta para Lisboa e se torna diretor e redator da revista Panorama, onde ele publicou vários pequenos estudos históricos e alguns contos e novelas. E eles foram posteriormente compilados nos livros A Voz do Profeta, de 1836, e A Harpa do Crente, de 1838. Em 1839, a convite do rei Dom Fernando, ele foi nomeado para dirigir a Real Biblioteca da Ajuda, onde ele permaneceu por um bom período. Em 1840, ele foi eleito pelo Círculo do Porto como deputado conservador, mas ele não se adaptou muito bem à vida política e por causa disso acabou saindo bastante cedo. Logo depois disso, ele publicou os mais importantes romances históricos da carreira dele: O Bobo, Eurico e O Presbítero, onde eu não vou entrar em detalhes aqui. Alexandre Herculano também foi um importante historiador, porque ele era extremamente rigoroso com a veracidade dos fatos e as fontes no qual ele usava. E ele também publicou vários importantes documentos históricos sobre a época e algumas épocas anteriores. Alexandre Herculano, ele participou dos trabalhos de redação do Código Civil, tendo defendido o casamento civil ao invés do religioso, o que causou polêmica no clero e várias outras polêmicas diferentes. Em 1966, 10 anos antes da morte dele, ele casou-se e retirou-se para sua casa em Val dos Lobos, próximo de Santarém, onde dedicou-se aos seus trabalhos literários e só saiu de lá para apoiar os jovens escritores quando foram proibidas as conferências do Cassino Lisboense, em 1971. E ele faleceu em 13 de setembro de 1877. Os restos mortais deles foram sepultados no Monastério dos Jerônimos, em Lisboa. Boa tarde, meu nome é Pedro Vitor e agora eu vou fazer uma análise sobre Eurico Presbítero, de Alexandre Herculano. Alexandre Herculano, primeiramente, é um autor português, que eu acredito que meus amigos já tenham dado um pequeno resumo da sua biografia. E agora eu quero falar um pouco sobre a sua maior obra e talvez a obra mais impactante da primeira geração do romantismo português. Eurico Presbítero, ele é um livro predominantemente romântico, porém ele tem algumas características que ainda remetem ao arcadismo e aquela formalidade que existia na casa literária anterior. O Eurico Presbítero, ele é um romance historiográfico que tenta, por meio da caracterização de personagens do início do período medieval, reviver os sentimentos de orgulho nacional português. Ele se passa entre o século VIII
9, ele caracteriza o governo godo e a queda deles para os mouros, mas romantizando toda a situação, romantizando guerras, romantizando o contexto, a herança goda portuguesa. Tanto que o livro ele não é retratado em Portugal em si, mas nas Espanhas, como era tratado toda a Península Ibérica naquele período. Então ele tenta dar uma veracidade, uma historiografia muito séria ao livro, porque ele retrata locais com seus respectivos nomes na época e personagens com nomes característicos. Então ele retrata muito bem as batalhas também, então ele é muito fiel a esse aspecto historiográfico. Mas é claro, ele vai sempre dar uma pitadinha ali pro romantismo, então ele vai fazer um personagem principal idealizado, que sofre por amores, e é aí que a gente entra na história. Eurico é da pequena nobreza visigoda. Ele era um grande guerreiro, que até conta na história que ele subjugou os vascônios, que ele tinha algumas certas honrarias, mas porém não tinha tanto dinheiro. Ele acaba se apaixonando para a filha de um grande nobre, que é Ermengarda. E por essa mulher ele acaba ficando doido, ele tenta pedir a mão dela em casamento pro pai, mas o pai acaba negando esse pedido porque Eurico não tinha tanto dinheiro assim. Ele não era de uma nobreza tão grande que possibilitasse ele se casar com a Ermengarda. E por sofrer de amor, você tinha aquela sensação de vazio por ela ter desistido dele, por ele não ter alcançado ela, pelo pai ter negado o pedido dele. Ele acaba abdicando da vida de guerreiro e vira padre. Ele vira o presbítero, que é uma posição do baixo clero da igreja naquele período, e que ainda permanece até em Portugal nessas regiões. É interessante porque o início do livro ele retrata muito como o Eurico se sente. Como ele se sente tendo que ter virado um presbítero e ter abandonado o sonho dele. Como ele fazia poemas e entregava e era muito famoso, mas aquilo para ele pouco importava porque o que ele realmente queria era Ermengarda e ele não podia alcançar isso. Conta que ele ia toda noite para um penhasco próximo da vilazinha onde ele pastorava, e lá ele olhava para o céu à noite, pensava, ficava refletindo como a vida dele era amarga por não ter ela. E ele também nutria um grande sentimento nacionalista. Ele tinha um sentimento de que a nação visigoda era de grandes povos germânicos, que tinha na sua historiografia uma beleza natural e cultural inimaginável, que tinham subjugado os romanos, que eram um grande povo. Aí nesse momento é Alexandre Herculano como narrador em terceira pessoa e remetendo ao personagem do Eurico, tentando dar um sentimento de grandeza ao povo português e às suas origens por meio dos visigodos. Aí, passado algum tempo, Eurico ele acaba descobrindo uma tentativa dos mouros de invadir a região das Espanhas, e ele envia uma carta para um grande amigo dele, Teodorico. Esse Teodorico era um amigo dele de batalhas também, que é da pequena nobreza visigoda, e esse amigo avisa ao rei Teodorico e forma todos os exércitos para começar as batalhas contra os mouros. Porém, nessas batalhas, Eurico ele larga o hábito, ou seja, ele tira aquela roupa de monge, de pastor, de padre no caso, e veste a armadura negra. E no meio da batalha, da batalha decisiva historicamente, que realmente aconteceu, a batalha do Crassus, Eurico ele vira o Cavaleiro Negro porque ele chega no meio da batalha vestindo sua armadura negra e subjugando os árabes. Mesmo que, não dando muito spoiler, mas nessa batalha tem uma reviravolta que acaba levando os visigodos a perder a batalha. É um livro muito interessante, mas ele retrata bem essa parte historiográfica. Ele é bem preciso nesses quesitos. Claro, romantizando, dando aquela ideia do que Eurico é um cavaleiro negro que nunca perde, que nenhum inimigo consegue ficar à frente dele. E depois deles perderem essa batalha, por motivos que eu não vou falar para não dar spoiler do livro, eu adoraria que vocês tirassem um tempo para ler, acho sensacional. Eurico ele acaba se refugiando junto com os outros visigodos, e nesse refúgio ele descobre que Ermengarda, a irmã do líder daquele refúgio onde ele estava nas Astúrias, tinha sido capturada pelos mouros, mais precisamente pelo filho de um dos grandes líderes mouros. E ele reúne 12 cavaleiros junto com ele e cavalga pelas montanhas das Astúrias até a planície onde os árabes estavam para recuperar, para salvar, basicamente fazendo um resgate heróico da mulher que ele tanto amava e que acabou rejeitando ele pela decisão do pai.
Ele resgata ela, tem o período da fuga, tem uma narração maravilhosa da fuga dos visigodos do acampamento árabe, do Eurico com os 12 cavaleiros. E quando eles voltam, isso já é bem pro fim do livro, já tem toda a passagem de mostrar o professor Eurico, da questão do presbítero, da questão das batalhas, da questão do fardo que estava recaindo sobre o Império Godo, de como eles estavam perdendo as batalhas, como os mouros estavam dominando tudo, como historicamente acontece, que a Península Ibérica é dominada pelos mouros. E já para essa parte do fim do livro, tem a maior caracterização romântica do livro, aquele que dá um tchan romântico do livro, que é o momento em que Eurico, conversando com Ermengarda, depois de todos esses anos que ele passou no presbítero, depois de todas essas dores que ele sofreu por ela, todas essas amarguras que ele sofreu e aguentou calado, ele fala com ela, ele percebe que ela também ama ele. Porém, como ele era padre, ele tinha um sentimento religioso também muito forte, ele percebe que aquilo seria um sacrilégio, que ele nunca poderia ficar com ela. E ela doente, e ele quase ficando louco, porque sabia que nunca poderia ficar com ela, mesmo sabendo que ela amava ele amava ela. Ele se decide se jogar em cima de um campo de batalha, numa das últimas batalhas, das grandes batalhas do período. E enquanto isso, Ermengarda tinha acabado de descobrir que Eurico era o Cavaleiro Negro, porque até esse ponto da história ele não havia falado pra ninguém que ele era o Eurico, o presbítero que fazia os poemas. Ela, já doente, acaba enlouquecendo por saber que o amor da vida dela acabava se jogando numa batalha, porque tinha um sentimento religioso que nunca poderia ficar com ela, porque tinha virado presbítero. E no fim do livro é narrada a última batalha, que é a Batalha das Astúrias, talvez a batalha mais importante de toda a história da Península Ibérica, onde o irmão de Ermengarda comanda um exército de lusitanos, vascônios e visigodos na última tentativa de reviver, de não cair perante os mouros. Na batalha no livro, na batalha na história, ele é bem sucedido, ele consegue fundar o reino de Astúrias, que vai ser o alicerce da formação do reino espanhol e do reino português. Mas no meio dessa batalha, Eurico, como Cavaleiro Negro no livro, vai de frente com os árabes, e ele com um sentimento de nacionalismo, remetendo a período atual de Portugal que se passa esse livro, que é em 1830, quando ele é escrito por Alexandre Herculano, já retratando, 1844, quando ele é escrito por Alexandre Herculano, ele já retratando aquele sentimento de nacionalismo que ele tentava reviver no povo português. E Eurico se joga contra o exército, captura os traidores visigodos, que isso daí é uma questão que você tem que ler o livro para entender mais, que é os traidores da pátria, também remetendo ao período atual de Portugal. Ele vai lá, captura os traidores da pátria, assassina os traidores e deixa os árabes ir, porque ele percebe que os inimigos que vieram de fora, como os árabes, não são tão piores quanto os inimigos que vivem dentro da pátria. E depois disso ele deixa ser morto, porque ele sabia que ele nunca mais poderia voltar para ficar com a Ermengarda, e ele não aguentaria viver nem mais um minuto se não fosse do lado dela, então ele prefere morrer. Então é isso, Eurico Presbítero deu um leve resumo aqui, não entrando em muitos detalhes para não dar muitos spoilers, para não deixar muito na cara o que é que o livro se trata. Continuidade ao tema agora, eu vou falar sobre Almeida Garré. Almeida Garré ele foi um poeta, prosador e dramaturgo português, e foi provavelmente o mais importante de todo o romantismo em Portugal, porque foi ele que começou o movimento romântico com a publicação do poema Camões. João Batista da Silva Leitão de Almeida Garré nasceu na cidade de Porto, em Portugal, em 4 de fevereiro de 1799. Logo depois do nascimento dele, não tinha nenhum direito, ele acompanhou a família para Açores durante a invasão napoleônica. Ele passou a adolescência na Ilha Terceira, onde ele fez os primeiros estudos, muito focados no arcadismo e na educação neoclássica, e ele mostrou uma certa indicação da inclinação dele para a política e a literatura. Em 1916, assim que ele voltou para o continente, ele começou a cursar Direito na Universidade de Coimbra. Nesse mesmo ano, ele começou a escrever os primeiros poemas muito neoclássicos. Em 1921, ele concluiu a licenciatura e publicou o poema Retrato de Vênus, que foi considerado uma ameaça moral. Em 1923, Almeida Garré foi exilado na Inglaterra por causa da participação dele na Revolução Liberal do Porto. Em 1924, ele seguiu para a França, onde ele trabalhou como correspondente liberal em Havre, não sei como é que fala.
Nesse período, ele foi muito influenciado por Shakespeare e começou a escrever poemas do estilo romântico. Em Paris, ele publicou o poema Camões em 1825 e deu assim início ao romantismo português. O poema basicamente trata da vida do Luís Vaz de Camões e da composição do poema Lusíadas. Ele regressou a Portugal com a vitória da causa liberal e foi nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros. Em 1828 ele voltou para a Inglaterra, só que por causa do restabelecimento do regime absolutista de Dom Miguel, em 1832 ele voltou ao Porto como combatente da causa liberal. Ele também foi o que começou o teatro romântico em Portugal, despertando, através do teatro romântico, o sentimento de nacionalismo e patriotismo e o gosto pela história nacional. Em 1938, ele desenvolveu uma campanha a favor da edificação do Teatro Nacional eu não sei se é Dona Maria, de Maria II e criação do Conservatório de Arte Dramática. Entre as obras da dramaturgia dele se destacam o Aldo de Vicente, o Alfageme de Santarém, Frei Luís de Souza e D. Felipe de Vilhena. Eu falei tudo estranho, eu sei disso. E no final da vida dele, ele se tornou um político bem... Ele foi bem intenso a vida política dele. No final da vida dele já ele se tornou um político, um deputado em 1845 e em 1851 ele foi nomeado várias vezes para a redação das instruções ao projeto de lei eleitoral e para a comissão de reforma da Academia de Ciências. E ele recebeu o título de Visconde nesse mesmo tempo. Em 1952 ele foi eleito deputado de novo e por um curto período de tempo ele ocupou o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros. Por que pouco tempo? Porque ele morreu 2 anos depois. Ele morreu em 1854 em Lisboa, em 9 de dezembro. Este inferno de amar, como eu amo. Quem me pôs aqui na alma? Quem foi esta chama que alenta e consome? Quem é a vida e quem a destrói? Como é que se veio atear? Quando se há de ela apagar? Eu não sei. Não me lembrar. O passado, a outra vida que dantes vivi, era um sonho talvez. Foi um sonho, em que paz tão serena a dormir. Oh, que doce era aquele sonhar. Quem me veio, ai de mim, despertar. Só me lembra que um dia formoso eu passei. Dava o sol tanta luz, e meus olhos, que vagos giravam em seus olhos ardentes aos pus. Que fez ela, que fez eu, não sei, mas nessa hora a viver comecei. E aí, nesse poema, a gente pode ver sentimentos românticos, desejo, saudade, de ilusão e outros. E esses são sentimentos que deixam claro o romantismo que está expresso no poema e nessa geração, se assim a gente pode dizer.